gostaria de fazer um resumo do que foi falado desde sexta-feira à noite. Resumindo as passagens de uma maneira geral, as passagens que nós estudamos desde sexta-feira à noite. E não necessariamente na ordem em que foram apresentadas, mas pelo menos vou tentar resumir todas. Em Tiago, capítulo 2, versículo 4, nós vimos que há uma provação da fé, e é a mesma provação tanto para ricos como para pobres, ou seja, tanto para pobres como para ricos. Que uma vez confirmada essa provação da fé, nas provações, fará com que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. E o problema ali era o problema tendo a ver com dinheiro. Essa diferença de dinheiro na igreja entre os que têm e os que não têm. Então há ali provações da fé para os que têm e os que não têm. E a aprovação da fé, quer dizer, uma vez confirmada, ou seja, confirmando a aprovação, você vai ser perseverante, e a perseverança vindo a ser completa, fará com que você seja perfeito, íntegro e nada deficiente. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, nós vimos que devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas que necessitamos serão acrescentadas. As coisas que necessitamos de natureza material, inclusive, ali, serão acrescentadas. Isso porque Deus está conosco. Deus estando conosco, Ele sabe até mesmo antes de pedirmos o que nós precisamos. Ele sabe todas as coisas. Então Ele cuida de nós, inclusive pelo fato que Ele está conosco. Em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 6, nós vimos que a cooperação econômica com propagadores do Evangelho é uma obra que será completada por aquele que iniciou a obra até a volta de Cristo. Eu entendo que quando usamos os nossos bens materiais com os propagadores do Evangelho, nós converteremos, haverá o resultado de conversão de pessoas, que converterão pessoas, que converterão pessoas, que converterão pessoas, até a volta de Cristo. E nós nos tornamos, então, coparticipantes, parceiros, certo? Cooperadores dessa obra de conversão, certo? Essa obra de associação que leva à conversão. Em 3 João, nós vimos que devemos ser cooperadores da verdade, ao ajudarmos os propagadores do Evangelho. No caso de Filipenses, os cooperadores de Paulo eram os filipenses, cooperadores econômicos, ok? Em 3 João, nós vimos que os cooperadores da verdade, ali especificamente, é representado ou são representados por Gaio, que foi um cooperador apoiando os missionários enviados de Éfeso para pregar o evangelho aos gentios. Então são cooperadores da verdade. É interessante porque muitas vezes nós pensamos que o que tem valor é ali na hora do púlpito, né?
está no púlpito pregando, ou dirigindo ceia, ou dirigindo oração, ou cânticos. Naturalmente isso também é importante, mas olha só, você pode ser parceiro de uma obra sem estar no púlpito, simplesmente cooperando com os propagadores do Evangelho, cooperação econômica. E você pode ser cooperador da verdade sem estar no púlpito, ajudando aqueles que propagam, apoiando aqueles que propagam. Então nós precisamos de ter uma mente não tão voltada a púlpito, certo? Mas voltada a uma vida diária, inclusive tendo a ver com a propagação da verdade, sendo cooperadores da verdade e assim por diante. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 a 4, ou 6 a 40, vimos que o Evangelho verdadeiro, que no Evangelho verdadeiro, a gente semeia para o Espírito, certo? No Evangelho verdadeiro, a gente semeia para o Espírito. Gálatas capítulo 6, capítulo 6, do 6 ao 10. Do 6 ao 10. Nós vimos que no Evangelho verdadeiro, nós semeamos para o Espírito com os nossos bens materiais. Interessante, né? Semear para o Espírito com os nossos bens materiais. Porque se nós usarmos nossos bens materiais para semearmos para a carne, vamos colher corrupção. Porque as coisas da carne vão se corromper, vão ser destruídas, na verdade. Mas aquele que semeia para o Espírito colherá a vida eterna, a vida eterna. Isso, então essa semeadura, certo? Tem a ver com usar o que é bom, materialmente falando, que nós temos, primeiro para com os pregadores, depois para com primeiro com os pregadores, propagadores, professores da verdade, né, da palavra, segundo para com os da família da fé e terceiro para com todos. Para com todos, ok. Já em 2 Coríntios capítulo 8, capítulos 8 e 9, nós vemos que devemos confortar também economicamente com o conforto que somos confortados por Deus. E assim, o que semeia em abundância, de acordo com o que ele tem, vai colher em abundância. E nós sabemos que somos confortados, até mesmo materialmente. Até mesmo materialmente. Nós temos comida. Olha essa comida boa que estamos comendo aqui, né? Então nós somos confortados economicamente. Temos casa, né? Carro, podemos comprar roupas e assim por diante. Então nós temos um conforto material, seja pouco ou seja muito, mas temos. Então nós precisamos aprender a confortar os desconfortados com esse conforto que nós temos, de acordo com o que nós temos, naturalmente, e não de acordo com o que nós não temos. E, consequentemente, vamos colher de acordo com o que nós semeamos nesse contexto. Em Lucas 16, nós vimos, na restauração do reino a Israel, que devemos preparar o nosso futuro espiritual com os bens que temos, que não são nossos. Interessante, né? Eu mencionei para vocês que eu falei para um irmão
sobre isso, que nós não podemos levar nada. E ele é um irmão abastado. Ele falou, podemos sim. Então o que ele está fazendo? Ele preparou como se fosse um testamento, para que quando ele morrer, o dinheiro, uma quantia do dinheiro dele, fosse usado exatamente tendo a ver com o Evangelho pelo mundo afora. Não só onde ele mora, mas pelo mundo afora. Então nós podemos transformar os nossos bens materiais em bens espirituais. Em bens espirituais. Preparando o futuro, que é depois da morte. Futuro depois da morte. Ok? Então precisamos aprender isso. Ou seja, vamos restaurar os nossos bens materiais, transformando eles em bens espirituais. Ok? Vamos fazer algumas conclusões tendo a ver com esse resumo do que nós estudamos, e como o Fábio mencionou, há bastante coisa, né, da parte, e não falamos no Velho Testamento, estamos só falando do Novo Testamento. Uma coisa que me motiva, não é bem motiva, mas que me impressiona, que me deixa pensativo lá no Velho Testamento, era que todo o trabalho religioso da nação era feito pela contribuição de uma 13ª tribo, né? A tribo de Levi. O trabalho era feito pela tribo de Levi, mas a contribuição era feita pelas 12 tribos, a tribo de Levi. Interessante isso, né? E a tribo de Levi, quando eles conquistaram a terra prometida, a tribo de Levi não recebeu herança de terra. Não recebeu. Claro que recebeu casa, terreno, mas não herança de terra onde plantaria, cultivaria, etc., que foi distribuída a herança, a terra, entre as 12 tribos. E então, o dízimo dessas 12 tribos, os dízimos, na verdade, mas vamos pôr o dízimo, essas 12 tribos, proporcionalmente com a produção deles, manteria uma tribo cuidando de todo o sistema religioso da nação. Então vamos fazer algumas conclusões baseadas nisso tudo aí de uma maneira resumida. Uma conclusão é que vamos usar nossos bens para propagar a salvação de Jesus. Será que nós somos conscientes disso? Será que nós somos conscientes que nós podemos usar os nossos bens materiais para propagar a salvação de Jesus Cristo? E eu já mencionei uma oportunidade aí fácil, sem esforço praticamente quase que nenhum, é esse dinheiro enviado ao Colheita Brasil, que vai ser duplicado e vai ajudar na propagação do Evangelho de início às 6 capitais brasileiras. E depois, então, para outras cidades brasileiras e, quem sabe, no futuro, lá adiante, para o resto do mundo. Então, vamos usar nossos bens de uma maneira consciente. Consciente. Às vezes você coloca o dinheiro na sacolinha e como se nem soubesse para que ia usar. Então, será que nesse sentido você está conscientemente envolvido na propagação da salvação, entendeu? Então é preciso que a gente tenha consciência de que devemos usar os nossos bens na propagação da salvação. Segunda conclusão, vamos usar os nossos bens para sempre fazermos o bem.
bens para o bem. E podemos, lembra o bom samaritano? Samaritano, fazendo o bem para um judeu. Lembra em Gálatas? Fazer o bem a todos, principalmente da família da fé. Então vamos usar os nossos bens para sempre fazermos o bem. Às vezes o seu vizinho está precisando de alguma ajuda. Isso individualmente falando, né? Não é preciso levar para a igreja, porque estamos falando de uma maneira individual, certo? Que você pode usar os seus bens para sempre fazer o bem. Toda oportunidade que você tem. E nós temos oportunidade para fazer o bem, né? Às vezes você está, como eu falei, eu tenho dificuldade às vezes em dar uma esmola aí, quando para no semáforo, que às vezes é uma pessoa forte aí, com saúde, mas por outro lado tem pessoas paralíticas pedindo ajuda ali, paralíticos, né? Pessoas ali praticamente com crianças pequenas. Bem, oportunidades não faltam. Não faltam oportunidades para sempre fazermos o bem. Uma outra conclusão: vamos contribuir de acordo com a necessidade presente. Ok? Eu entendo que quando você contribui em termos da igreja, ou até mesmo fora, é porque há uma necessidade, você vai de encontro com a necessidade. Por exemplo, as 12 tribos, antes deles contribuírem, já tinham uma necessidade, que é a manutenção da 10ª da tribo religiosa. Entendeu? Lá em Jerusalém, no início da igreja, havia aqueles que tinham necessidade. Como falei, provavelmente os de fora. Então os irmãos venderam propriedades para, a meu modo de ver, manter a instrução durante 2 anos daqueles irmãos que iriam propagar o evangelho pelo mundo afora. Então há sempre uma necessidade.